Vamos lá, né? A gente está ainda falando sobre crimes contra o patrimônio e no capítulo da apropriação indébita. E aí, no nosso último encontro, a gente falou do artigo 168, que é a própria apropriação indébita, que vale a pena lembrar como se dá a apropriação, né? Então, a apropriação indébita se dá quando o agente tem a posse legítima da coisa e, em um momento subsequente, ele inverte esse ânimo inverte o ânimo de propriedade. Ele toma atitudes ou de negativa de devolução ou de prática de ato de disponibilidade do bem, como, por exemplo, a venda. Então, isso é que efetivamente seria a apropriação indébita. O artigo 168A, ele foi inserido aqui com um propósito meio que diverso da proteção do patrimônio. E proteção do patrimônio, mas a proteção do patrimônio da Previdência Social, obviamente, mas ele não tem características assim de apropriação indébita mesmo, apesar dele ter esse nome de apropriação indébita previdenciária, não há a entrega do bem de forma legítima ao agente e depois a negativa. O bem sempre teve com ele, era dele, ele apenas se nega a repassar para a Previdência Social. É um pouco diferente. Vamos lá para a análise do 68A. Então, o 168A, o caput diz deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. A gente já observa aí que essa parte final, no prazo e forma legal ou convencional, a gente já extrai dessa expressão que a gente está diante de uma norma penal em branco, porque a legislação previdenciária vai determinar qual é a forma e qual é o prazo do repasse dessa contribuição previdenciária, né? Então, não pertence à matéria de direito penal. A gente vai ter que complementar a norma lá com a norma de direito previdenciário. Em seguida, tem umas condutas equiparadas, né? Nas mesmas penas incorre quem deixa de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontado de pagamentos efetuados a segurados, a terceiros ou arrecadada do público, recolher contribuição devida à Previdência Social que tenha integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços, pagar benefício devido assegurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. O parágrafo 2º vai trazer uma causa de extinção de punibilidade. Então, é extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento. Aqui, mais uma vez, né, a gente vê que é norma penal em branco. Antes do início da ação fiscal, a gente vai ver o que seria a ação fiscal, né? Tem ainda o parágrafo 3º, que diz que é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente for primário de bons antecedentes, e aí tem as condições para que o juiz possa aplicar esse benefício aí, que a primeira condição é tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes da oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Então, quando se fala em acessórios, nós temos a contribuição previdenciária em si, acessórios juros e multas que incidem em cima dessa contribuição. Então, tem que esse dispositivo se refere tanto à parte principal, né, a contribuição em si, quanto juros e multas aí que são os acessórios. O valor da contribuição devida, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas ações fiscais. Isso aqui, pessoal, é norma penal em branco, heterogênea, porque ela é complementada por uma portaria do Ministério da Fazenda.
tem uma portaria que diz qual é o mínimo, né? Isso é calculado em relação ao custo-benefício, né? Vale a pena ajuizar uma ação para cobrar esse valor, né? Às vezes o custo da ação é maior do que o valor devido. Então, tem essa portaria do Ministério da Fazenda que vai dizer qual é o valor. E o parágrafo 4º, que fala da faculdade prevista no parágrafo 3º desse artigo, não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições, cujo valor, inclusive acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas ações fiscais, né? Então, remete-se aí à mesma portaria do Ministério da Fazenda, certo? Então, vamos analisar aí detalhadamente o que viria a ser essa apropriação indébita previdenciária. Nós temos como fundamento constitucional o artigo 7º, inciso 10, né? Então, é direito do trabalhador, né? Essa questão da contribuição previdenciária. Então, a que se refere esse crime é a parcela que o empregador, de forma geral, né? Tem outras situações, mas de forma geral, é aquela parcela que é descontada do salário do empregado pelo empregador e o empregador não repassa para a Previdência Social. Veja só, o salário, vou dar um exemplo aqui de números mais fáceis da gente perceber. Vamos supor que o salário do empregado seja R$ 1.000. E aí é descontado dele, certo? R$ 100 para a Previdência Social. Então ele vai receber só 900. Ao invés do empregador, que é o responsável tributário, por repassar esse dinheiro para a Previdência, esses R$ 100, ao invés dele repassar para a Previdência, ele se apropria do dinheiro, fica com o dinheiro. Fundamentalmente, de forma geral, seria esse crime. Esse é o crime. Não é a parte devida pelo empregado, porque o empregado deve uma parte, o empregador outra. É a parte que é descontada do empregado e não repassada à Previdência Social. Quanto à objetividade jurídica, nós vamos ter aí a própria Seguridade Social, né? Então, está dentro dos crimes contra o patrimônio, mas esse patrimônio é específico da Previdência Social, né? Então, a questão de Seguridade Social tem fundamento constitucional também, né? Vai estar no artigo 194, também é crime contra a ordem tributária, né? Pois contribuição social é espécie do gênero tributo. Então, nós temos o gênero tributo, que tem suas espécies: taxas, impostos, contribuições. O objeto material é a contribuição arrecadada e não recolhida para a Previdência, né? Como eu disse, na hipótese mais comum, relação empregador-empregado, é o que ele tira do salário do empregado e não repassa, né? Se apropria, fica para ele. O núcleo é deixar de repassar, deixar de recolher, aí a gente já extrai aí desse verbo deixar, né, pessoal? A gente sabe que quando um crime é omissivo próprio, ou seja, quando a própria conduta descrita pelo tipo penal é uma omissão, aí a gente já sabe que categoricamente para esse tipo de crime não vai caber tentativa. Então, para crimes omissivos próprios, não cabe tentativa. Como eu já falei, é lei penal em branco, homogênea. A gente tem que, para a legislação previdenciária, para saber qual é o prazo ou a forma legal ou convencional, né? Não é matéria de direito penal, mas de direito previdenciário. Então, lei complementada. Nesse aspecto aqui, eu falei agora há pouco que, em relação à portaria que diz o valor mínimo para execução fiscal, era norma penal em branco heterogênea, mas nesse caso aqui é norma penal em branco homogênea, pois a legislação previdenciária é legislação ordinária, né, na mesma hierarquia do Código Penal.
Quanto ao sujeito ativo, pessoal, é crime próprio. Então, só quem pode praticar esse crime é quem tem o dever legal de repassar à Previdência Social as contribuições que são recolhidas dos contribuintes. Por exemplo, no caso do exemplo que eu dei do empregador e empregado. Né? Então, somente o empregado pode ser sujeito ativo desse crime, pois é ele que quem tem, depois de ter descontado do salário do empregado, ele que tem a obrigação de repassar. Então, característica exigida pelo tipo penal, ser o responsável aí tributário pelo repasse dessa contribuição. Então, não seria a pessoa jurídica, né, pessoal? Seria o responsável pela pessoa jurídica. Então, não é a pessoa jurídica, é uma ficção, ela não é o responsável por repassar. Alguém é responsável por repassar. E quanto ao sujeito passivo, é especificamente a Previdência, certo? Na figura da União, né, Federal. É crime que só pode ser praticado da forma dolosa, a gente já viu que esses que crime na forma culposa só quando há expressa previsão, não é o caso, né, dessa hipótese. E, diferentemente do artigo 168, não o dolo é genérico, pessoal, porque quando se fala que é prescindível o animus rensibi habendi, quer dizer o seguinte, no artigo 168, há o especial fim de agir de se apropriar da coisa. Há aquela situação em que a coisa estava na posse de outra pessoa e foi dada para o agente de forma legítima e ele não tinha a intenção de se apropriar. Em um momento subsequente foi que ele teve essa intenção. Isso é que é a apropriação propriamente dita. Nesse caso aqui, não. Ele sequer passa, ele não recebe o dinheiro do trabalhador, no nosso exemplo. O trabalhador já recebe o dinheiro descontado, certo? Então, o dinheiro nunca sai do patrimônio do agente. Então, não é uma apropriação propriamente dita. Ele não paga os R$ 1.000 do trabalhador e depois pede de volta 100. Ele só entrega 900. Então, por isso que é prescindível esse ânimo de assenhoramento definitivo da coisa. E quanto à consumação, é crime formal, é desnecessário lesar a união, mesmo que depois seja pago, né, o crime já se consumou. Basta que haja dentro daquele prazo legal, né, então a norma fala que é deixar de repassar na forma e no prazo legal, então basta que na forma e no prazo legal seja descumprido, o crime já está consumado. Então, pagou depois do prazo, mas o crime já está consumado. Pode ser que caia naquelas hipóteses em que o juiz pode deixar de aplicar a pena, ou outra hipótese aí de qualquer benefício que ele receba, mas não tem a ver na configuração do momento consumativo do crime. Por outro lado, o STF entende que é crime material, que depende de lesão dos cofres públicos. Então, vocês vão encontrar essa divergência, né, aí o STF no sentido contrário da doutrina. Então, a meu ver, é crime informal, né? Então, basta que não seja repassado no prazo e na forma legal, já está consumado, mas o STF entende que depende de prejuízo para a União. E a gente já comentou que a tentativa é inadmissível, né? Porque o verbo é deixar de repassar. Então, é um crime omissivo próprio e os crimes omissivos próprios não admitem a tentativa. No parágrafo 1º, a gente vai ter figuras que são equiparadas. Então, a gente vai ter o inciso 1, que vai alcançar, além de contribuições, abrange outras importâncias destinadas à Previdência Social. Então, por exemplo, um desconto que é de benefício pago indevidamente,
valores oriundos de concursos e prognósticos, de espetáculos esportivos. Então, a loteria esportiva, a Mega Sena, a Sena, a Tela Totolec, certo? Todos, quando são autorizados a funcionar, uma parte desse valor vai para a Previdência Social. Então, aqui é outro exemplo, né, que foge daquele nosso exemplo do desconto do empregado, empregador. E espetáculos esportivos também. Então, um jogo de futebol, né, a renda dele, parte dela vai para a Previdência Social. Então, nesse caso aí, a figura do inciso 1º do parágrafo 1º. Ou ainda, o inciso 2 fala de valor embutido no preço final de um produto a título de contribuição devida e não repassada à Previdência Social. Então, é outra hipótese, né, de contribuição. Então, quando você compra certos produtos, o preço, né, a formação do preço, além do custo de produção, do lucro de quem produz, tem valores que são destinados aí à Previdência Social. Nesse caso, hipótese do inciso 2º. O terceiro é quando deixa de pagar o segurado, aí é o inverso, pessoal, não é que ele ele desconta do empregado e deixa de repassar, aqui não, aqui ele recebe da Previdência e não passa para o empregado, como é o caso do salário família. Então, é o mesmo crime, né? Então, a Previdência repassa para a empresa, para que a empresa pague o salário família, empregado, e ele não paga. Então, também a hipótese aí de apropriação indébita previdenciária aí no inciso 3º do parágrafo 1º. O parágrafo 2º tem natureza de causa de extinção de punibilidade. Então, exige uma série de requisitos, né? Primeiro, declaração e confissão da dívida, prestação de informações à Seguridade Social, pagamento integral da dívida antes da ação fiscal. Então, tem que declarar, confessar a dívida, prestar as informações necessárias, né, porque nós temos, nas questões tributárias, algumas obrigações que são formalidades, né, como prestação de informações. Então, por exemplo, tem que dizer quantos empregados tem, como é se a contribuição social é sobre lucro, então tem que prestar todas as informações corretas, né? E o pagamento da dívida antes da ação fiscal. A ação fiscal é a ação de cobrança, não é a ação judicial ainda, é a ação que vai ser movida pelo fisco para a cobrança. Já o parágrafo 3º tem natureza jurídica de perdão judicial. Também tem alguns requisitos para o perdão judicial. Não não se aplica mais esse inciso 1º, né, pelo princípio da especialidade, certo? Então, o artigo 9º do parágrafo 2º da Lei de 1064, né, vamos só ler novamente o que é o inciso 1º do parágrafo 3º. Então, o inciso 1º do parágrafo 3º diz que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social, inclusive acessória. O que é modificado pela essa lei especial, pessoal, é o tempo aí, né? Porque diz, tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia. Então, o termo final para o benefício do perdão judicial seria o oferecimento da denúncia. Agora, a partir dessa lei 10.064, é antes do trânsito em julgado. Então, o inciso 1º do parágrafo 3º, ele é mais prejudicial, né, ao réu, porque o oferecimento da denúncia é o início da ação judicial. O trânsito em julgado é o final, quando não cabe mais nenhum recurso. Então, amplia-se aí o prazo para a questão aí do termo final para o cumprimento dessa obrigação.
O inciso segundo é o inciso que vai falar do valor das contribuições devidas, inclusive acessórias, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social Administrativa, como sendo mínimo para o ajuizamento de ações fiscais. Tem um detalhe aqui, nesse inciso segundo, a pouca utilidade prática dele é devido à aplicação do princípio da insignificância, pois o STF, certo, considera que há o princípio da insignificância quando esse valor devido ele é menor do que o valor previsto na portaria ministerial para promover a ação fiscal. Então, é mais benéfico para o réu o reconhecimento do inciso do princípio da insignificância do que o perdão judicial, certo? Então, por isso é que ele não tem aplicação prática. E aí, nós temos uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 24, que vai tratar do oferecimento da denúncia. Então, a denúncia só pode ser oferecida depois do processo administrativo concluído, certo? Então, é súmula vinculante, é bom ter em mente essa súmula. E o princípio da insignificância, eu acabei de falar, é admitido pelo STF, e aí é o que torna inócuo, né, o inciso segundo do parágrafo 3º, né, como eu disse, é mais interessante para o réu ser aplicado o princípio da insignificância do que o perdão judicial, é pela portaria do Ministério da Fazenda, número 75, de 2012. Essa portaria ela é atualizada, certo? Vez por outra, atualiza o valor dela. Quando ela foi lançada em 2012, o valor era de R$10.000. Hoje, esse valor é de R$20.000. Então, dívidas previdenciárias, né, até R$20.000, aplica-se o princípio da insignificância. Parece ser um absurdo, né? R$20.000, o princípio da insignificância, mas é por conta daquilo que eu já falei, uma relação de custo-benefício do processo, né? O processo vai custar mais do que aquilo que será recuperado. Em seguida, pessoal, vem o artigo 169, que é o que encerra o capítulo. Não é o que encerra o capítulo, mas é o que tem tipo penal incriminador, né? O último tipo penal incriminador do capítulo da apropriação, certo? Então, seria a apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito, ou força da natureza. Então, apropriar-se alguém de coisa alheia, vinda ao seu poder por erro, caso fortuito, ou força da natureza. Esse dispositivo, além do que está disposto aí no CAPT, nós temos um parágrafo único, que tem duas hipóteses que são condutas que são equiparadas à apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito, força da natureza, que é a chamada apropriação de tesouro, que é o inciso 1º do parágrafo único, que diz: quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota que tem direito o proprietário do prédio. E o inciso 2º é a apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, esse seria o conteúdo do artigo 169. Vamos lá para a análise, né, dos principais elementos aí do 169. É uma forma de apropriação indébita privilegiada, pessoal. Quando se fala isso, que é uma forma de um crime ou qualificada privilegiada, é porque é o mesmo crime, só que nós temos elementos especializantes, certo? No caso aí,
são novas elementares, né? Então, a gente consegue tipificar nesse dispositivo, porque a gente consegue visualizar que as elementares são um pouco diferentes do 168, e ela é privilegiada porque a pena prevista no 69 é inferior. Quanto à objetividade jurídica, é a mesma do 168, né? Nós vamos ter aí o patrimônio, a propriedade, a posse legítima da coisa móvel, da mesma forma do artigo 168, que a gente já analisou. E faz remissão aqui aos artigos 876 e 884 do Código Civil. O 876 do Código Civil, ela fala de pagamento indevido, certo? Então, fala que todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir, obrigação que incumbe aquele que recebe dívida condicional antes de cumprir a condição. Ou seja, recebeu o que não era para ter recebido e fica com isso, certo? É uma das hipóteses aí do 169. Então, o objeto material seria essa coisa alheia móvel. Coisa alheia móvel a gente já discutiu em vários dispositivos, né? Que vem ao poder do agente por erro, caso fortuito, ou força da natureza. O verbo é apropriar-se, igual como a apropriação em débito. E aí, vamos identificar o que seria erro, né? Erro é uma falsa percepção da realidade por parte da vítima, sendo que esse erro pode ser em relação à pessoa que deve ser entregue, em relação à coisa ou objeto da entrega, ou em relação à existência de obrigação. Ainda em relação à qualidade ou quantidade da coisa, obrigatoriamente espontânea. Então, se você tem uma falsa percepção, né, você está em erro, sobre a quem você deve entregar uma coisa. Você deve entregar uma coisa A, entrega B. Esse B recebe a coisa e fica com ela, está praticando o crime do artigo 169. Em relação à coisa, objeto da entrega. Então, era para você entregar uma coisa, entregou outra. Era para entregar um objeto, vamos lá, um celular de marca tal, né, bem inferior, entrega um iPhone, né? Em relação à existência da obrigação, você acredita que tem a obrigação, por exemplo, de pagar um valor, sem que não tenha. Então, o erro não importa em relação a que, em relação a que ocorre, vai culminar em tese na tipificação do artigo 169. Então, ainda pode ser em relação à quantidade. Você acha que devia 20, só devia 10, entrega 20. A pessoa se apropriou de 10. E uma coisa super importante em relação a esse erro é que deve ser espontâneo, certo? Aquela pessoa que recebe a coisa, ela não pode provocar o seu erro. Porque se ela provoca o erro, não há o crime do artigo 169, há o crime do artigo 171, que é estelionato. Então, estelionato é uma fraude, é a conduta de quem coloca o outro em erro. Então, esse erro tem que ser espontâneo. E a percepção do engano somente depois de ter entrado na posse do bem. Isso por conta da definição da própria apropriação indébita, né? Então, é necessário que a apropriação do bem, né, seja depois da posse legítima. Então, você paga 20 a uma determinada pessoa. Essa pessoa vai fazer a conferência. Aí verifica, ela recebeu porque sabia que você devia algo. Recebeu de boa fé, né? Quando ela vai fazer a conferência, verifica que você só devia 10. Aí ela percebe o erro, mas olha,
eu vou ficar com os 20 mesmo assim, né? Então está se apropriando de 10. Em relação a caso fortuito e força da natureza, há doutrinador que diferencia isso, há doutrinador que não diferencia isso, certo? Então, seria um acontecimento acidental e imprevisível, e o caso fortuito é de origem humana, né, um erro humano, enquanto que força da natureza, aí é próprio nome diz, né, seriam fenômenos naturais mesmo, né, por exemplo, numa inundação, um determinado objeto vem boiando, passa na sua frente e você fica com ele. Esse seria um exemplo. E tem que ter o conhecimento do agente que a coisa é alheia. Vale aqui, para o alheio, aqueles mesmos conceitos que a gente já viu, de res nullius, res derelicta, certo? Então, se a coisa nunca teve dono, ou se a coisa foi abandonada, não há o crime, né? Mas se a coisa está perdida, há o crime, certo? Quanto ao sujeito ativo, é crime comum, né? Não há o que se falar disso, e sujeito passivo seria o titular da coisa, né? Que ele tem, o proprietário ou o possuidor da coisa. Aqui, quanto ao elemento subjetivo, aí a gente volta a ter o mesmo elemento subjetivo do 168, né? Não tinha para o 168A esse ânimos recibe bend, né? E ânimos de reverter a propriedade da coisa, né? Então, nós vamos ter a volta desse dolo específico aqui. E a consumação se dá no momento da apropriação. Também é da mesma forma do artigo 68. Então, a negativa de devolução ou a prática de um ato de disponibilidade do bem para configurar. Assim como o 68 é crime material, e aí observar que há uma divergência doutrinária com a jurisprudência do STJ, porque a doutrina entende que, assim como. E aí é muito mais fácil de perceber, né? Que se o momento de consumativa é no momento em que há a inversão do ânimo de propriedade com negativa de devolução ou a prática de ato de disponibilidade, o crime é material, né? E instantâneo. O STJ entende que é permanente, que o crime está se perpetuando enquanto a pessoa não devolve, certo? É uma posição que não é compatível com a posição da doutrina majoritária. Cabe tentativa, né, diferente do 68A, que é omissivo próprio, aqui não, aqui a conduta é semelhante à do próprio 68, e nas figuras equiparadas a gente tem a apropriação de tesouro, e aqui nós temos lei penal em branco homogênea, e que é complementado pelo Código Civil, então dos artigos 1264 a 1266, ele diz, né, parece uma coisa meio estranha, né, mas lá diz quando você acha um tesouro, como é que você deve proceder, né? Se você acha, por exemplo, numa propriedade que é sua, ele é seu, mas se a propriedade, por exemplo, é alugada, o 1264 do Código Civil diz que metade do tesouro é seu, porque achou, e a metade do tesouro é daquele dono do imóvel. Então, a apropriação de tesouro se daria aí em relação à metade que é devida ao dono do imóvel, que é exatamente o objeto material, né? Seria a cota parte do tesouro pertencente ao dono do prédio. E quanto ao núcleo do tipo, a mesma coisa do caput, né? Apropriar-se. Quanto à apropriação de coisa achada, você vai andando na rua e acha alguma coisa, né? O objeto material vai ser a coisa alheia perdida, e aqui ela tem que ser perdida, né, pessoal? Se ela é abandonada ou ela nunca teve dono, é óbvio que nem crime é.
nenhuma espécie de apropriação indébita. E quanto à coisa alheia perdida, pessoal, isso é em local público ou de uso público. Por exemplo, numa rua, no local de uso público, dentro da Unifor, da Universidade de Fortaleza. Então, você acha alguma coisa. Se for na casa de alguém, aí é furto, né, pessoal? Está dentro da minha casa, a coisa está lá e a pessoa pega, dizendo que está perdida. Não está, ela está dentro da minha casa. Então, é furto. Também não se caracteriza em relação à coisa esquecida. Vamos supor que alguém sai e deixa um objeto, um celular, na sala de aula. Esqueceu, ela não perdeu. Então, a pessoa que pega, ela pratica o crime de furto e não o crime de apropriação de coisa perdida. Ela não está perdida, ela foi esquecida no local. E aí, como eu já falei, a coisa abandonada não tem dono, nem a que nunca teve dono. E a questão de qual é o procedimento para você devolver a coisa é previsto no CPC, no Código de Processo Penal. Então, você tem 15 dias depois que acha para entregar a coisa à autoridade. Certo? Então, depois de 30 dias que você entrega, você volta lá. Se a autoridade não achar o dono, a coisa é sua. Certo? Então, essa é a regra aí de como proceder, é uma regra que está no processo civil. Por fim, né, encerrando o capítulo da apropriação, nós vamos ter o artigo 170. Mas o artigo 170 ele não é um tipo penal incriminador. Ele apenas diz que nos crimes previstos nesse capítulo aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Só lembrando, 155 é o crime de furto. Então, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços, ou aplicar somente a pena de multa. Então, o artigo 170, ele é apenas uma remissão ao parágrafo 2º do artigo 155. Ok? Então, a gente encerra por hoje, né? Concluindo a apropriação. A partir do próximo encontro, a gente começa a ver as fraudes, né? Como o estelionato, a partir do 171. Vou agora desligar aqui a gravação para tirar possíveis dúvidas.